A Antártida é um continente misterioso que há muito tempo capturou a atenção de pesquisadores e do público com seus limites inexplorados. Pode parecer uma imensa extensão de nada e gelo, mas sob sua superfície congelada há um mundo repleto de maravilhas não descobertas, desde uma floresta tropical de 90 milhões de anos até um equipamento da expedição de 1930. Prepare-se, pois você está no Não Percebia. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Continue comigo para acompanhar as 10 descobertas fascinantes na Antártida que poderiam mudar a história. Número 10. Floresta tropical de 90 milhões de anos. Há 90 milhões de anos, a Antártida estava longe do que é hoje. Em vez de uma terra congelada, era uma exuberante floresta tropical. Em vez de pinguins, majestosos dinossauros percorriam esse ambiente. Pesquisadores encontraram novas evidências sugerindo que a Antártida era em algum momento um paraíso pantanoso. No início de 2017, um grupo de pesquisadores ousados decidiu investigar os segredos enterrados sob o leito do mar, perto da Península Antártica Ocidental. Eles perfuraram fundo e extraíram amostras de sedimentos nas proximidades das geleiras Pine Island e Tevites. Mal sabiam eles que essas amostras mudariam completamente sua compreensão da Antártida. Após realizar tomografias computadorizadas nas amostras, os cientistas ficaram perplexos. As imagens revelaram algo extraordinário: vestígios de solo florestal, esporos de pólen e até sistemas radiculares intactos. Acredite, eles até conseguiram identificar estruturas celulares e pólen de plantas mais antigas já encontradas, tão perto do Polo Sul. E adivinhe a idade do solo? Incríveis 90 milhões de anos. Essa descoberta notável mudou tudo o que pensávamos saber sobre a Antártida. Acontece que este continente gelado nem sempre esteve congelado. Em vez disso, era uma floresta tropical exuberante cheia de vida. Imagine que outras criaturas viveram neste continente milhões de anos atrás. Número 9. Os primeiros a alcançar a Antártida. Por muito tempo, a questão de quem chegou primeiro à Antártida foi um mistério. No entanto, uma descoberta recente revelou que talvez a busca de longa data por esses destemidos exploradores finalmente chegasse ao fim. Acontece que os navegadores maoris, os incríveis navegadores da Nova Zelândia, podem ter vencido todos os outros em alcançar a Antártida por mais de um milênio. Isso desafia a crença de que os exploradores europeus foram os pioneiros na exploração da região do Polo Sul. Embora as primeiras tentativas registradas de chegar à Antártida não tenham ocorrido até a década de 1820, com marinheiros russos descrevendo uma paisagem áspera e estéril, novas pesquisas estão abalando as coisas. De acordo com especialistas que exploraram as histórias orais polinésias, pesquisas inéditas e entalhes em madeira, parece que os navegadores maoris foram os verdadeiros pioneiros, chegando ao continente gelado por volta de 1.200 anos atrás. Essas pessoas foram aquelas que enfrentaram águas desconhecidas, histórias orais tradicionais e contos etnográficos escritos, contam a fascinante história de um chefe chamado Rangiroa, que comandou uma embarcação e partiu para uma ousada viagem à Antártida. Até agora, essa história permaneceu oculta, conhecida apenas dentro das comunidades indígenas da Nova Zelândia nos últimos 2 séculos. As narrativas da exploração antártica giraram principalmente em torno de exploradores europeus masculinos até agora. Historiadores acreditam que o primeiro avistamento confirmado da Antártida ocorreu em 1820 por uma expedição russa e em 1840 um explorador americano chamado John Davis foi considerado o primeiro a pesar no continente. Está ficando cada vez mais claro que os navegadores maoris possuíam as habilidades e o conhecimento marítimo para navegar pelas águas geladas muito antes da participação de Teatu na expedição exploratória dos Estados Unidos. Dizem que a história é escrita pelos vencedores, então devemos elogiar os pesquisadores que se esforçam ao máximo para conhecer a verdadeira história por trás de cada fato documentado na história. Número 8. Ponto mais profundo do Polo Sul. O Fatoriano Deep fica a mais de 7.400 metros abaixo da água sub-zero, a parte mais profunda no Oceano Antártico Sul.
Por anos, permaneceu como um território inexplorado até recentemente, quando foi mapeado pelos cientistas pela primeira vez. Para comparação, este ponto é equivalente a empilhar 17 prédios Empire State uns sobre os outros. Com um submersível robótico apropriadamente chamado Limit Infector, os cientistas desceram às profundezas da fossa das Ilhas Sandwich, no Oceano Atlântico. Este colossal cânion submarino se estende por aproximadamente 965 quilômetros de leito marinho, atravessando a lacuna entre a América do Sul e a Antártida. Para criar este mapa, mais de 1.200 conjuntos de dados de sonar foram coletados de várias embarcações científicas em navios quebradores de gelo robustos. Eles desafiaram as águas congelantes para nos proporcionar uma visão abrangente do leito marinho. Essa conquista inovadora nos forneceu uma imagem completa e detalhada do Fatoriano Deep, permitindo-nos entender melhor os mistérios que se encontram sob as águas antárticas. Número 7. O único crime no Polo Sul. Rodney David Marques era um astrofísico australiano na estação Amundsen Scott, na Antártida, em maio de 2000. Ele ficou doente e acabou falecendo em circunstâncias misteriosas, enquanto estava na estação. Sua morte despertou intriga e especulação porque foi o primeiro registro de morte suspeita na história do Polo Sul. Após a morte de Marques, foi realizada uma autópsia e descobriu-se que ele havia ingerido uma dose letal de metanol, uma substância tóxica. Isso levantou suspeitas de jogo sujo, levando a uma investigação da polícia da Nova Zelândia, já que a Nova Zelândia tinha jurisdição sobre a área onde a estação do Polo Sul está localizada. No entanto, devido às condições remotas e extremas da região, realizar uma investigação minuciosa provou ser desafiador. O caso permaneceu sem solução por vários anos e várias teorias e rumores circularam. Alguns especularam sobre a ingestão acidental de metanol, enquanto outros consideraram a possibilidade de envenenamento intencional. No entanto, em 2007, a polícia da Nova Zelândia encerrou oficialmente a investigação, concluindo que não havia evidências de jogo sujo. A causa do envenenamento por metanol de Marques permanece obscura e as circunstâncias exatas em torno de sua morte permanecem como objeto de interesse e especulação. O caso de Rodney Marques continua sendo um incidente único e trágico na história do Polo Sul, sendo o único caso conhecido de uma morte suspeita ocorrendo na região. Na sexta posição, bolo de frutas centenário. Agora, isso pode ser a descoberta mais deliciosa na Antártida. Exploradores descobriram um bolo de frutas centenário, deixado pela equipe do explorador Robert Falcon Scott, em 1911. Desenterrado de dentro de uma cabana em Cape Adair, revelou que o Polo Sul não só abriga um espírito natalino perpétuo, mas também serve como uma cápsula do tempo da exploração antártica. Quando este bolo de frutas foi encontrado, ainda estava envolto em papel, cuidadosamente armazenado dentro de uma lata de metal, escondida no topo de uma prateleira. Essa iguaria bem preservada oferece um vislumbre tentador do passado. Os pesquisadores observaram que, embora não cheirasse fresco, definitivamente parecia comestível o suficiente para ser degustado. Então, você seria corajoso o suficiente para experimentar essa iguaria centenária? Número 5. Amostra de DNA de 1 milhão de anos. Uma equipe de cientistas estava em uma aventura no Mar de Escócia, ao norte da Antártida continental, como parte do Programa Internacional de Descoberta do Oceano. Mal sabiam eles que estavam prestes a tropeçar em um tesouro genético enterrado sob o leito do mar. É como encontrar uma cápsula do tempo, mas, em vez de artefatos, ela contém fragmentos de DNA de micro-organismos com incríveis 1 milhão de anos. Esses fragmentos de material genético, conhecidos como DNA antigo sedimentar, foram acidentalmente coletados a até 178 metros, abaixo do leito do mar. Embora os cientistas não possam identificar a espécie exata a qual o conjunto mais antigo de DNA pertence, eles sabem que vem de um eucarioto. Espera aí, o que é um eucarioto? É um termo chique para um organismo que pode ser um animal, planta ou fungo. A maioria das amostras de DNA pertence a diatomáceas, um tipo de fitoplâncton que ainda existe nos oceanos hoje. Número 4. Reencontro de um homem de 91 anos.
Em uma reviravolta notável dos acontecimentos, Paul Grisham, um meteorologista da Marinha, foi recentemente reunido com sua carteira perdida depois de mais de 5 décadas. Tudo começou em 1967, quando Paul acidentalmente deixou sua carteira em uma estação de pesquisa na Antártida, onde passou a maior parte de seu tempo fazendo pesquisas. Avançando para 2014, quando trabalhadores demoliram um prédio na estação McMurdo e se depararam com a carteira presa atrás de um armário. Dentro, encontraram a identidade da Marinha de Paul, uma declaração fiscal e até uma receita para calua caseiro. Claro, apesar de todas essas informações, ainda era difícil localizar Paul, mas aqueles que encontraram a carteira estavam determinados a devolvê-la. Um dos trabalhadores, Stephen Decado, embarcou em uma missão para encontrar o legítimo dono e, após 6 anos de diligência, pesquisa e com a ajuda de Bruce McKay, na Associação Naval de Meteorologia, finalmente localizaram Paul Grisham e possibilitaram um emocionante reencontro. A jornada naval de Paul abrangeu várias décadas, levando-o de Guam e Havaí ao Japão, com uma passagem pela Antártida entre 1967 e 1968. Durante seu tempo no continente gelado, Paul foi um dos poucos que enfrentaram as condições rigorosas do inverno. Ao ver sua carteira, ele se lembrou de todos os seus sacrifícios e aventuras das décadas passadas. Na terceira posição, lendário caranguejo Otter. Nas profundezas geladas da Antártida, onde as águas são tão frias quanto o abraço de um iceberg, uma criatura como nenhuma outra dança pela escuridão. O lendário caranguejo Otter, uma verdadeira maravilha do reino abissal. Essa criatura é uma verdadeira sobrevivente, habitando um ambiente que daria arrepios a seres menos resistentes nas profundezas sob o gelo antártico, onde a pressão é implacável e a temperatura é uma sinfonia gélida. O caranguejo Otter próspera em um mundo de extremos, atraído pelo fascínio mágico das fissuras hidrotermais, onde águas quentes e ricas em minerais jorram das profundezas da terra. Neste oásis escondido de calor e abundância, o caranguejo encontra conforto e alimento. Sua magnífica carapaça peluda serve não apenas como uma afirmação de moda, mas também como uma rede capturadora de bactérias deliciosas e partículas orgânicas que giram nas correntes das fendas. A descoberta do caranguejo Otter enviou ondas de choque através da comunidade científica, quebrando nossas noções preconcebidas sobre o que a vida pode suportar e prosperar. Você consegue imaginar quais outras criaturas marinhas bizarras vivem nas proximidades da Antártida? Aposto que há algo mais excêntrico do que esses caranguejos peludos. Na segunda posição, água do mar sob o fluxo de gelo da Antártida. Cientistas fizeram uma descoberta incrível nas profundezas geladas do oeste da Antártida. Um aquífero massivo, cheio de água do mar antiga, que esteve aprisionada por milhares de anos. Essa descoberta inovadora é a primeira vez que os pesquisadores detectaram água subterrânea sob um fluxo de gelo na Antártida, e não é apenas qualquer aquífero. É como uma esponja gigante composta por sedimentos porosos e saturada de água. Há muito tempo, os cientistas suspeitam que a Antártida poderia esconder esses enormes sistemas de água subterrânea. O continente gelado possui fluxos de gelo e geleiras, que deslizam sobre sedimentos permeáveis, o que significa que a água deveria ser capaz de infiltrar-se. Limitações tecnológicas nos impediram de obter evidências diretas desses sistemas hidrológicos profundos até agora. Pesquisas anteriores se concentraram mais em lagos e rios rasos, próximos às geleiras e plataformas de gelo. A água mais salgada encontrada nas profundezas desse aquífero provavelmente chegou lá, por volta de 5 a 7 mil anos atrás, durante um período em que a camada de gelo da Antártida Ocidental estava recuando. A água fluía do oceano para o sistema de águas subterrâneas. Imagine um período quente durante o Holoceno Médio e o gigante gelado recuando um pouco para permitir a entrada da água do mar. Mas, à medida que a camada de gelo avança novamente, age como um gigante guardião, cortando o acesso ao oceano e selando a água do mar, transformando-a em água subterrânea sob o fluxo de gelo de Willen. No entanto, ainda temos muito a aprender sobre a interconexão entre a água subterrânea e o restante da camada de gelo. Essa descoberta permite que os cientistas mapeiem e entendam
como a Antártida mudou ao longo do tempo, ajudando-nos também a aprender mais sobre as criaturas, grandes e pequenas, sob o gelo da Antártida. E na primeira posição, equipamento da expedição dos anos 1930. Em 2011, pesquisadores se depararam com equipamentos esquecidos das épicas expedições polares do almirante Byrd, deixados para trás e esquecidos por incríveis 80 anos. Uma crista rochosa não muito longe do Polo Sul, perto do glaciar Scott, no leste da Antártida, foi onde encontramos esquis e varas de levantamento de madeira, que pertenciam às almas corajosas que se juntaram à segunda expedição antártica do almirante Byrd, nos anos 1930. O equipamento que encontramos inclui grampos, aquelas coisas pontiagudas que ajudam na aderência, e hastes de levantamento telescópicas, marcadas com as iniciais dos exploradores que participaram da expedição de Byrd, de 1933 a 1935. 2 dos grampos exibem as letras QAB, acreditando-se que tenham pertencido ao aventureiro geólogo Kim Blackburn. Ele liderou uma missão épica de trenó, no coração da natureza selvagem da Antártida, em 1934. Outro grampo exibe orgulhosamente RR, as iniciais de Richard Russell, um dos destemidos membros da equipe de Byrd. Esses caras realmente deixaram sua marca nesta fronteira congelada. Outra descoberta notável foi uma haste de levantamento com o nome Cox queimado nela. Acontece que F. Cox era o talentoso carpinteiro que emprestou suas habilidades a essa expedição ousada. Os artefatos descobertos da expedição foram deixados em um museu na Nova Zelândia, onde permanecem em exibição e abertos ao público. Qual dessas descobertas mais intrigou você? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você souber de algum mistério intrigante no Polo Sul, sinta-se à vontade para compartilhá-lo também. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e inscreva-se no canal. E agora, clique e assista algum vídeo na sua tela, que o YouTube acabou de te recomendar, para continuar explorando os vídeos aqui do canal. Ajuda muito nosso trabalho. Até mais!